Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Gustavo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês estão lendo aí no título desse vídeo, esse vídeo é a parte 2 daquele vídeo do self-insert, de como o self-insert destrói as obras. Mas antes de começar, se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Se você é novo no canal, ativa o sininho das notificações para saber mais sobre futuros vídeos. E agora, sem mais delongas, vamos logo pro vídeo. As Meninas Superpoderosas é uma animação que dispensam apresentações. Que, assim como eu, é uma animação que marcou muito a infância de muita gente. Principalmente se você é um menino que assistia Meninas Superpoderosas. Comenta aí se esse foi o seu caso. Que é claro que teve vários reboots, sendo aquele anime que não é de tão ruim, que até que é legalzinho, e teve o de 2016, que aquele sim é muito ruim, e que é ele que não vamos falar, já que tem um self-insert que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, que envolve um personagem chamado Jared Shapiro. Vocês devem estar se perguntando, quem cargas d'água é esse tal de Jared Shapiro? Eu sinceramente não conhecia, porque como eu falei, eu não gostava do desenho, porque o desenho deixou todos os personagens, principalmente as meninas superpoderosas, flandelizadas. Mas voltando para o assunto, o Jared Shapiro é um personagem que serve de interesse amoroso para a Florzinha. A Florzinha sempre tem uma quedinha por ele. Mas aí você se pergunta, o que tem de errado? A Florzinha tem uma quedinha por ele, o que esse personagem fez de errado? Na verdade tem a ver com o criador dele, o Jake Goldman. Ele que é o roteirista do desenho de 2016, que teve essa brilhante ideia de criar esse personagem. Que olhando tanto para ele e tanto pro Jared, dá pra ver que são a mesma pessoa. Ou seja, ele se auto-inseriu. E a maior prova que Jared é o self-insert de Jake Goldman é que em uma entrevista, a entrevistadora perguntou para Jake Goldman qual é o seu personagem favorito, qual o personagem que ele mais gosta. E é claro, ele falou sem pensar duas vezes, a Florzinha. Depois disso, eu não preciso mais provar nada. No desenho, o Jared gosta da Florzinha, e o Jared é o próprio Jake Goldman. A própria casa está estampada. Depois disso, eu não preciso mais provar nada. Vamos para o próximo. Esse também é o mais famoso da lista, então não podia ficar de fora. O mangá Kanujo Oganishimatsu, ou Rent to Girlfriend, ou em português Namorada de Aluguel, segue a história de o protagonista que acaba contratando a Mizuhara, que é a tal namorada de aluguel, já que a sua namorada, na verdade sua ex-namorada, terminou com ele para ficar com outro cara. Aí a história é o seguinte, o Kazuya tenta fingir um namoro com Mizuhara por ser uma namorada de aluguel, mas ao mesmo tempo ele acaba tendo sentimentos por ela. E aí é enrolação atrás do outro, e vai vindo outras garotas que estão interessadas no Kazuya. Aí o mangaka é um bom roteirista, já que ele fica preparando e fica deixando um gancho para os leitores lerem mais. É uma história que vicia muito, mas que ao longo da história fica enrolando, até que veio o capítulo que ele finalmente se declara, mas tomou fora da Mizuhara. Aí nos próximos capítulos, o autor teve a brilhante ideia de se auto-inserir no protagonista, deixando Kazuya com um penteado diferente, o penteado que é idêntico ao do mangaka. E as garotas veem ele no passe de mágica e já querem ele. Como se fosse o criador querendo as garotas e não o protagonista em si, só para ver esse self-insert descarado. E em entrevistas, o próprio mangaka falou que gosta da Mizuhara. Que nem o cara lá do Jared Shapiro, ele fez a mesma coisa. Ele se auto-inseriu, só que no protagonista colocando seu penteado. Provavelmente esse mangaka aí é carente de atenção e nunca conseguiu alguém na vida. É impressionante, cara. E a história já não tava boa. Enrolação, e o cara mete essa. Sabe que eu não duvido mais? Sabe que eu não duvido? Que ele, com esse penteado aí, fica com ela no final, mostrando que o criador ficou com a personagem. Cara, é muita falta de criatividade, mano. Impressionante, cara. Ele faz isso na cara de pau mesmo.
Teve várias formas para se auto-inserir e escolhe logo a pior delas. Vamos logo pro próximo, porque já tô com paciência assim quase no zero. É consenso que todo mundo já sabe da existência dessa obra de arte aí, essa pérola, para não falar outra coisa, chamada She-Hulk, que é sem dúvida a pior coisa já feita do CM, cara. Eu acho que nada de ruim consegue superar essa jossa, mano. Eu sempre pergunto como a Disney deixou fazer isso. Como a Disney aprovou isso, cara? Essa coisa aí de série não tem nada a ver com a Mulher Hulk, cara. Não tem nada a ver com a personagem. A Mulher Hulk era uma das personagens mais da hora que tem, mano. Ela não é só uma versão feminina do Hulk. Ela tem sua personalidade, ela tem seus vilões, ela tem sua característica própria, cara. Além deles adaptarem os quadrinhos, que tinha muito conteúdo, não, sabe o que eles deveriam fazer? Contratar uma roteirista que não sabe nada da personagem, nada na dica de nada da personagem. A roteirista que foi contratada para fazer essa série foi Jessica Gal, que tem no seu currículo o Rick Mori, principalmente ela se auto-inserindo para ser o terapeuta que fica escorraçando e dando pau no Rick. Já sabemos aonde isso vai parar, não é? Ela transformou o She-Hulk, a Mulher Hulk, na reflexão dela. E não é à toa que a gente vê isso na série, onde ela fala que os vilões são os homens. Ela sempre esculacha os homens, mostrando que eles são a péssima escolha, a pior coisa. Faz isso de forma bem forçada e bem superficial, resultando no cancelamento retumbante da série. E ela ainda fala que os vilões são as pessoas que não gostaram da série, mano. Como ela se tivesse direito de falar que tudo que ela fez estava certo, tudo que ela fez estava perfeita, se achando a dona da razão. O nível de egocentrismo dela é absurdo, tanto que ela escalou uma atriz idêntica a ela e ela também com uma aparição, para mostrar o quão descarado o self-insert é. E assim, resultando no fracasso de She-Hulk, que se tornou a pior coisa com o nome da personagem e uma das, se não, a pior coisa já feita do universo cinematográfico da Marvel. Já que eu falei da Marvel, por que não da DC? Já que também tem um self-insert que ficou famoso da pior forma possível. Eu estou falando de nada mais, nada menos que HQ Eu Não Sou a Estelar. Essa obra com muitas aspas que segue a história da protagonista, que é a Mandy, que é a filha da Estelar. Mas você deve estar se perguntando, a Estelar ficou com quem? Ficou com o Asa Noturna, não é? Na verdade não, a história não conta. Aí a Mandy sempre entra em conflito com a sua mãe, a Estelar, por qualquer motivo. E olha que a Estelar é uma mãe muito boa, ela faz de tudo pela filha, mas a Mandy tá nem aí, ó, sempre escorraça a Estelar, ela fala que não entende ela é isso, ela é aquilo. Ou seja, a Mandy é uma personagem insuportável, mano. Pensa em uma personagem chata, cara. Cara, até o Boruto, mano, tem mais maturidade que ela. Você já pega ranço da personagem logo de cara, mano. Porque ela é uma personagem insuportável, não tem carisma nenhum. Você não se apega a ela, não se importa com ela. Não, ela é tudo de chato. E ainda pra piorar, ela é aquela típica pessoa que acha que tem razão de tudo, cara. Que deixa mais insuportável ainda. Ela é o pior tipo de adolescente retratado em uma história. É tudo de ruim, cara. Que você. Ai, cara, é impressionante, cara. A Mandy fica xingando todo mundo, fica atacando todo mundo de graça, mano. Você não tem apego nenhum por ela, mano, porque ela fica escorraçando. A Estelar que tá lá mó de boa, tentando dar tudo de bom pra filha, ela xinga ela ataca ela faz de tudo, mano. Mete o pau nela, e não só nela, mas em vários personagens também. Só de ver o visual dela já sabe que ela vai ser aquele típico personagem horroroso feito por militantes de Twitter, mano. Olha só a aparência dela. Ela tem a mesma aparência da Mariko Tamaki, que escreveu essa jossa de história. Olha só que tá idêntica, cara. Nem pra colocar uma pele alaranjada. Mas não, colocou ela pra ser baixinha, gorda e ter cabelo de gótica. Pronto, perfeito, filha da Estelar. Até histórias feitas por crianças e adolescentes têm mais profundidade que essa jossa de quadrinho que se vendeu como uma história adulta.
Assim sendo, essa HQ que meteu um self-insert porco pra tentar agradar a geração do woke lá, a lacração, a lacrolândia. Assim, resultando em um fracasso e, claro, tentou refazer a tal representatividade, mas acabou se tornando uma das piores HQs já feitas. Cara, como a DC aprovou isso daí? Vamos pro próximo. Quando a gente fala de fangame polêmica de FNAF, o Dormirabius é um dos primeiros que vem na nossa cabeça. E é claro que não podia ficar de fora, já que ele também possui um self-insert e desse aqui é um dos tenebrosos. Dormirabius é uma fangame que foi criada por Mitch, que ficou conhecido como Blackout. Essa fangame adapta a história do Five Nights at Freddy's, mas é claro, com liberdade própria, já que é uma fangame feita por fã. Essa fangame teve muitas polêmicas, desde o que eu vou falar daqui a pouco, até o seu desenvolvimento, que foi bem problemático, que o próprio Blackout acabou causando. E uma delas, que é bem importante para esse vídeo, é o personagem Garvey Wright, ele que é William Afton dessa fangame, já que na época não tinha revelado que o Purple Guy era William Afton. E na história, ele acabou matando as 5 crianças, como no jogo original. Só que o motivo dele é bem patético, já que as crianças zoaram da mutação dele. No caso, que ele tem a pele roxa. Cara, nem é a condição física, mano. É porque ele é mutante mesmo, cara. E uma dessas crianças é uma garota que foi morta e colocada na tica. Mas antes disso, ele decide fazer aquilo com ela até a morte. Se vocês me entendem, cara. Que medonho e bizarro. E pra piorar mais ainda, rolou Exposed envolvendo Blackout. Que uma das pessoas que trabalhava no Blackout revelou que ele tinha esse fetiche por fazer aquilo com crianças, cara. Só pra ver que ficou uma bizarrice, mano. E pra piorar mais lado ainda pro Blackout, ele tomou um Exposed de um dos funcionários falando que ele trocava mensagens com menores de idade, falando das coisas fetichistas que ele gosta de fazer. Então, ligando a história do Garvey Wright e a polêmica do Blackout do Exposed, já está 100% provado que o Garvey Wright é o self-insert do Blackout. E uma curiosidade é que posteriormente criaram um remaster e um remake do Dormirabius, mas claro, sem ter envolvimento do Blackout, já que por algum motivo eles viram um potencial nessa fangame do Blackout. Eu sei, vocês estão muito surpresos de ele estar aqui nessa lista. James Gunn é um diretor que dispensa muitas apresentações, já que ele dirigiu filmes do Guardiões da Galáxia e também ficou envolvido nos filmes do Scooby-Doo e atualmente está como chefão da DC, onde ele até dirigiu o filme do Superman, que Superman não tem nada, tá mais para o Super Beta. Mas isso não vem ao caso, já que o assunto é self-insert. E o self-insert que provavelmente pouca gente sabe, eu confesso que, sinceramente, eu nem sabia desse self-insert, é do livro do próprio James Gunn chamado The Toy Collector, ou traduzido para o português, O Colecionador de Brinquedos. Que no livro segue a trama do James Gunn, do personagem James Gunn. Sim, o James Gunn botou o personagem com o nome dele e que coincidentemente é um enfermeiro, já que o próprio James Gunn fala que antes dele ir para o cinema ele trabalhava de enfermeiro e que esse enfermeiro roubava remédios para comprar brinquedos. Esse livro narra as nuances bizarras do James Gunn e aí, uma das páginas que quando eu li, eu fiquei, ah não, isso é mentira. Ele mesmo escreveu isso, foi uma parte onde o James Gunn fala pra uma mulher que não sei se é a namorada dele, ele fala que não quer ter filhos. E o motivo disso daqui é bem bizarro, cara, é bem asqueroso, cara. O James Gunn fala simplesmente assim no livro. Eles só servem para dar carinho, amor, para abraçar. E não vou conseguir fazer aquilo com eles. Sério, cara, eu tô sem palavras, cara. Eu não tô mentindo, cara. O próprio livro dele tá escrito isso, cara. Cara, é esse cara que vai salvar a DC? É esse cara que escolheram para salvar a DC, para bater de frente com a Marvel? Cara, cara, chega a ser
Absurdo isso daí, cara. Chega a ser, cara, é repugnante, cara. O cara escreveu isso daí, cara. O cara se auto-inseriu na história pra escrever uma coisa nojenta dessa, cara. Cara, é ridículo isso aí. Isso aí, nem preciso nem falar que é um self-insert do próprio James Gunn, já que ele coloca o próprio James Gunn, que é o nome dele, na história dele. E que tem o mesmo emprego que o James Gunn tinha. Então já é um self-insert descarado. E é claro que tem cada bizarrice que James Gunn acabou se envolvendo, incluindo aqueles tweets antigos dele. E também ele acabou sendo um desses organizadores dessa festa que tem a temática PDF, se vocês me entendem. Mas claro, eu não tô acusando James Gunn de ter feito essas coisas, mas é estranho, cara. Ele tem um comportamento bem, no mínimo, duvidoso, cara. Incluindo com esse tal de Detroit Collector aí. E esses comportamentos bem duvidosos ele coloca principalmente nos seus filmes, cara. Sério que é ele que vai salvar a DC? E esse foi a segunda parte de como o self-insert destrói suas obras. E, cara, descobrimos que o self-insert é algo bem horrível, cara. Bem tenebroso, bem tenso mesmo. Principalmente esse último caso, cara. E finalmente sobrevivemos a esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva, ativa o sininho. Comenta aí se faltou algum self-insert, se você conhecia algum deles. E muito obrigado por ter assistido até aqui. E nos vemos no próximo vídeo.